Então, bem-vindo todo mundo para o nosso segundo encontro sobre capacidades de liderança e também ativismo. A gente não pode falar, na minha opinião, não pode falar de liderança sem antes falar de rede, de conexões, né? Então, eu vou começar a fala de hoje falando um pouquinho sobre rede. Então, o que é uma rede? Então, uma rede é a conexão entre diversos pontos, né? Uma rede não existe se a gente tiver os pontos sozinhos, sem nada, né? Isso não é uma rede, por exemplo. A rede é quando a gente consegue conectar esses diferentes pontos e criar uma relação entre eles. Então, o que é uma rede? A rede só existe quando a gente começa a conectar os nós da trama, né? Então, esse aqui é um pouco um desenho que ele foi criado na década de 60, né, a Segunda Guerra Mundial, que deu origem à internet. Então, na época, basicamente, o Paul Baran, né, é um engenheiro de comunicação, ele estava na Guerra Fria, na verdade, ele estava tentando ver um modo de conectar diversos pontos de forma mais consistente. Então, por exemplo, na guerra, se destruíssem um centro, numa rede centralizada, destruíssem um centro, que é o ponto da esquerda, você não tem mais conexão entre nenhum deles. Assim como uma rede descentralizada, se você destrói um centro, vários pontos ficam sem conexão. Já uma rede mais conectada, mesmo se um centro vai embora, você ainda tem a conexão entre eles, né? Então, isso é uma questão em que a gente tenta fazer hoje no Slow Food cada vez mais, é que a gente permitir essa conexão entre diversos pontos de modo mais fácil, né? Então, sem ter que passar por pontos centrais e fazer com que as pessoas consigam se conectar cada vez mais, né? Então, acho que todo mundo concorda que quando a gente pensa em slow food, a principal vantagem, a principal virtude que a gente tem é que a gente é uma rede global de núcleos locais com problemas locais que, quando se conectam, formam um grupo mundial, né? Uma rede mundial que lida com problemas que são locais, mas também são compartilhados em todo o mundo, né? Então, quando os diferentes pontos da rede começam a trabalhar localmente e conectar entre eles, as nossas conquistas que são locais acabam tendo um efeito mundial, né? Então, a partir do momento que a gente consegue conectar mais pontos e fazer uma rede mais ampla e mais conectada, a gente consegue atingir mais nossos objetivos, né, que é mudar esse sistema alimentar hoje. Então, para falar um pouquinho, dar um exemplo disso, de como a conexão pode ser forte, eu vou trazer um exemplo que é pessoal e que alguns já conhecem, que foi o Disco Xepa Mundial, que foi através de um objetivo em comum, que era conectar diversos pontos da rede sobre um objetivo comum, que era o desperdício de alimento. A gente começou a conectar vários pontos da rede, fazer o mesmo evento em todas as partes do mundo ao mesmo tempo e engajar essas pessoas para que tivesse um impacto mais global possível. Então, a gente sem financiamento, sem nada, só com as conexões e o ativismo de jovens do mundo inteiro, a gente conseguiu fazer 102 eventos em 42 países no mesmo dia no mundo contra o desperdício de alimentos, né? Então, essa foi um pouquinho uma experiência que a gente teve, que vai basear toda a minha... Não só essa, mas foi um dos pontapés iniciais para basear a minha explicação depois sobre como a gente pode fazer para ativar mais os pontos da rede, conectar mais as pessoas. E foi um exemplo pessoal que deu muito certo e muito devido a isso de criar conexões entre os pontos, né? Que é, de acordo com o que eu penso, é uma das coisas que mais motiva nossos membros, né? Como movimento. Então, esse é um pouquinho das ações que foram em 42 países, como eu falei, em todos os continentes do mundo e que depois virou uma ação anual que existe até hoje. Então, como que a gente pode fazer para engajar a nossa rede, né? Então, como que a gente pode ativar e conectar nossos pontos? Primeiro de tudo, o que a gente tem que ter em mente são algumas dicas. Eu vou dar algumas dicas que, na minha experiência, ajudaram e são úteis. Algumas são um pouco óbvias, mas às vezes
a gente no meio do trabalho a gente esquece elas, então é sempre bom relembrar. Então, primeiro de tudo, é identificar quem faz parte da nossa comunidade, no nosso grupo local, né? Porque pessoas trabalhar com um cozinheiro e os interesses de um cozinheiro é muito diferente de trabalhar com um educador, muitas vezes, ou de um agricultor. Então, a gente tem que, como líderes das comunidades, como porta-vozes, pensar em como a gente pode articular os membros da nossa comunidade e, e juntar as pessoas que têm os interesses mais em comuns ou criar essas conexões e ir para esse caminho, né? Uma das coisas que as comunidades têm diferente dos convívios é que a gente estabeleceu um objetivo, né? Antes o convívio ele era mais ligado a uma região, a um local, e agora é mais além do local é ligado ao objetivo. Então, uma das coisas importantes também é pensar no nosso objetivo, ter ele sempre em mente, porque as pessoas entraram na comunidade por causa desse objetivo e planificar, planejar como ir atrás e conseguir atingir esse objetivo também é uma coisa que ajuda a motivar as pessoas, né? Também, apesar de a gente ter uma anarquia austera, a gente tem que ter um mínimo de organização e é muito útil a gente falar com o nosso grupo e criar uma rotina no sentido de que, por exemplo, se estabeleceu que vai fazer uma reunião por mês, botar sempre o primeiro domingo, por exemplo. Todo primeiro domingo do mês sempre vai ter reunião da comunidade e também criar um modo, uma ata, um instrumento para que as pessoas que não participem, elas continuem se sentindo parte e fiquem atualizadas sobre a comunidade. Então, isso também é bem importante, uma coisa que ajudou bastante na época do meu convívio em Porto Alegre, quando estava mais engajado Porto Alegre no Brasil, uma coisa que ajudou bastante, né? Então, um mínimo de organização, assim, as pessoas já se programam, que domingo sempre tem alguma coisa, então isso é bem importante. Outra coisa importante, né, é ser inclusivo e encorajar as ideias, né? Às vezes, como a gente, como porta-voz, como líder da comunidade, a gente sempre acha que a gente tem que puxar tudo, ou tem que falar com as pessoas e ir atrás das coisas, e esquece também que a gente escutar elas é tão importante quanto isso, e também é muito importante não centralizar, né? Então, é muito importante que a gente dê voz e distribua as tarefas, porque se a gente fica sobrecarregado, também não é bom, e as pessoas também não se sentem motivadas, porque não sentem que estão fazendo parte da comunidade. Além disso, além de dar responsabilidade, a gente tem que sempre lembrar que nosso trabalho ele é um trabalho de voluntariado, né? Então tem sempre um limite. As pessoas comprometem, fazem as coisas, mas no final não é um segundo trabalho, não é remunerado, elas estão doando o seu tempo e tem que ser sempre em mente que isso faz parte e respeitar os limites que cada um dá e a quantidade de trabalho que cada um implementa e dá para a comunidade. Além disso, por exemplo, na Discochepa Mundial, quanto mais a gente facilitar o trabalho da nossa comunidade ou dos projetos que a gente está fazendo, mais gente vai aderir. Para Discosopa, Discochepa Mundial, a gente criou várias pequenas ferramentas que ajudaram muito, que foram desde criar materiais gráficos já prontos, só para mudar o nome da cidade, criar um guia de como organizar o evento, de como pode fazer para organizar o evento, um mapa colaborativo onde as pessoas podiam se cadastrar e ver o que estava acontecendo no mundo inteiro, e até uma playlist colaborativa que as pessoas podiam botar música e usar nos próprios eventos com músicas do mundo inteiro. Então, isso também é bem importante. Além disso, criar conexões, né? E criar conexões, eu digo, dentro e fora da comunidade, né? Então, como eu falei antes, nada motiva mais a nossa rede, né? Na minha experiência, nada motiva mais do que, poxa, você conhecer uma pessoa do outro lado do mundo que tem as mesmas questões que você, que também está lutando pela mesma coisa que você e falar com eles, ou também, por exemplo, criadores de abelhas do Brasil, por que não a gente conectar um criador de abelha do Brasil, de abelha sem ferrão, que está sofrendo um monte aqui, com outro da África e trocar experiências. Então, cada vez mais conectar essas pessoas, tentar criar conexões nesse sentido, que tá cada vez mais a gente pode olhar, por exemplo, as comunidades, elas têm nomes
parecidos com os objetivos, a gente pode encontrar objetivos parecidos com os nossos e também criar uma forma de intercâmbio. E também dentro da própria comunidade, seja com os atores locais da própria região, conectar com restaurantes que sigam o que a gente pensa, ou agricultores também. Então, essas formas de conexões sempre motivam bastante a rede, né? E por último, lembrar que o Slow Food ele não é só trabalho, né? Então, o Carlos sempre diz que a nossa revolução ela tem que ser feita com prazer, com alegria. Isso também é importante. Se a gente leva como o nosso trabalho como comunidade como um trabalho, mesmo que é uma questão séria, como só um trabalho, a gente é muito fácil que a gente se canse logo e pare de trabalhar, né? Então, fazer além disso é, fazer com que seja um momento de prazer e também tenha em conta que é um momento de ligação entre as pessoas da própria comunidade, onde a gente cria relações de amizade, onde a gente consegue compartilhar e ter sempre isso em mente e tentar fazer isso de uma forma prazerosa quando possível e seguir isso em frente. Então, essa seria a minha exposição. Espero que tenha sido útil. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Dali. A Dali vai falar agora em espanhol e ela é conselheira do Terra para a rede indígena do Terra Madre. Obrigado, Dali. Vocês estão me escutando em português? Muito bem. Sim, 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 sim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado à Oficina Internacional pelo convite. Na verdade é que esses foram dias um pouco difíceis. São difíceis esses dias. Eu gostaria de iniciar essa palestra dizendo que eu percebi que como pode ser a vida e muitas vezes o ir e vir, a gente esquece disso e isso é importante. Me lembrar, compartilhar. E é apaixonante para mim. O apaixonante para mim é formar parte desse movimento, desse grande grupo. Bom, felizmente, a minha mãe, a quem eu agradeço muito do que sou hoje, eu conheci através dela o Slow Food. Eu descobri o que significa a sua filosofia e está conectada, porque essa era a forma que ela lembra da sua infância rodeada da mãe natureza que provia alimentos que os pais colhiam e vários frutos que colhiam, de vários sabores, os pratos que preparavam, tudo que eles colhiam das plantações. Eu também me lembrava que algumas coisas do que eles produziam podiam vender e trocar por outras mercadorias. E a vida pareceu um pouco mais fácil e mais bela. E assim, era como se fazia antes. Eu acredito que toda essa filosofia me tocou e os povos indígenas fazemos esse bom uso desde sempre, porque a nossa cosmovisão está conectada à Mãe Terra. Mas também reconheço que muito disso se estava sendo perdido pelas novas gerações. E é importante fazer que isso seja visível e tentar mudar as coisas. Eles começaram a romper com seus próprios paradigmas. E é muito importante que a realidade mude, e sobretudo para as mulheres. Eu conto isso porque a luta das mulheres é histórica, não começou ontem. Eu reconheço que o processo foi lento, mas ainda assim satisfatório. Minha mãe também percebeu isso e sabia que deveria preparar para que seus sonhos se transformem em realidade. E ela fez dos seus sonhos um sonho coletivo. E, bom, agora eu estou aqui, compartilhando com vocês. Quando eu comecei a colaborar com o Slow Food, me convidaram para falar de mesas de líderes, mesas de mulheres líderes, e eu me sentia um pouco incomodada, porque não me sentia uma líder,
eu sempre me reconheci como uma promotora da comunidade, de todos. Eu havia interiorizado muito a liderança masculina, e que só eles é que tinham que seguir, não é? Continuar sendo os líderes. Mas a minha mãe ensinou que não, e outras mulheres também me ensinaram. Então, eles começaram a me mostrar que não é assim, o caminho para nós, mulheres, já estava traçado de forma diferente. E o Slow Food estavam abrindo as portas para que falássemos ao mundo a partir da nossa voz, com nossa própria voz. Ao longo desses anos de trabalho com o Slow Food, eu percebi a importância que as mulheres, nós continuemos abrindo espaços para nós e promover essa maravilhosa rede, para ter todo o encanto que vocês queiram, mas e todo o amor, toda a paixão, mas ainda um movimento que eu tenho muito carinho. Eu posso ver muitos espaços que continuam ocupados por homens e que muitas vezes formam parte desse movimento que continuam transgredindo a mulher. Isso é algo que sempre e simplesmente não podemos permitir. Então, temos uma grande tarefa, todos nós, para romper com esse patriarquismo, essa forma patriarcal. Isso eu assumo publicamente, mas eu também formo parte das cifras de mulheres que foram violentadas, as que foram violentadas seus direitos humanos, tiraram seus direitos humanos. E como a minha mãe lutou por mim e por outras mulheres para que tivéssemos uma vida diferente, também decidi fazer dentro desse movimento, sobretudo com as mulheres indígenas que fazem parte da rede, e que foram anos de trabalhos, de processo, de lutas. Hoje, pouco a pouco, tem resultados. E eu fico muito contente como muitas mulheres estão rompendo, e é sério, estão rompendo, estão sendo visualizadas, estão fazendo pressão e se reconhece o trabalho. E são escutadas em espaços internacionais, liderando projetos. Eu fico muito feliz como as jovens estão fazendo de forma diferente. Nós temos aqui, vou acompanhar nossa companheira da Bolívia, que está fazendo as coisas diferentes. E agora, talvez, não perceba, mas ela está mudando a realidade das crianças das suas comunidades. E é assim como eu gostaria de compartilhar, companheiras, mulheres, que cada ação que nós façamos dentro do movimento pode repercutir na vida de outra mulher, porque é um movimento que fala de alimentos bons, limpos e justos. Podemos fazer grandes mudanças para o mundo, para a nossa mãe terra e para as mulheres. Companheiros homens, para vocês eu quero dizer que nós precisamos de vocês. Vocês são aliados e devemos romper com esses pactos que por milhares de anos que se deu entre homens. E nós precisamos que vocês nos façam visíveis também, que sejam um agregador, que nos vejam com respeito e dignidade e que façam que outros também possam ver dessa forma. Nós façamos desse movimento um espaço seguro para nós, que nós consigamos ter espaços de equidade, porque eu acredito que as mulheres podemos mudar o mundo, junto com vocês. E as minhas queridas companheiras mulheres também temos muito o que avançar. Temos que nos abraçar a partir da empatia, nos acompanhar com solidariedade, porque não devemos deixar nenhuma mulher para trás. Bom, para terminar, eu gostaria de compartilhar para que vocês possam, para que nós tenhamos essa responsabilidade. Nosso movimento não se trata só de uma boa comida, como algumas pessoas entendem. Se estamos aqui é para educar o mundo que nos rodeia, mudar as coisas, mudar a biodiversidade, mudar a terra, lutar sem descanso contra esse sistema capitalista, machista e opressor. Se nossa luta não fazemos dessa forma coletiva, feminista, talvez não mudemos nada no mundo. Mas se nossa luta for pela justiça, igualdade, para que todos vivamos em um mundo que possamos desfrutar de alimentos, bons alimentos limpos e justos, como um direito humano. E tudo que isso implica, envolve, então vale a pena lutar. Criar, sonhar, a partir de uma coletividade, que as mulheres não fiquem com medo de assumir liderança em certos processos desses movimentos. Vamos buscar aliados, aliadas, porque estou seguro, estou certa que no dia a dia
cada um de nós no mundo seremos sementes da utopia. E em um futuro não tão muito distante, vamos colher essa realidade. E Slow Food me deu um presente de vida e como tarefa para continuar acompanhando nossas futuras líderes do mundo. E de todo o coração eu digo que a minha língua materna, muito obrigado. Muito obrigado, Dali. Inspirador, forte. Muito obrigado. E agora vamos passar para Jerônimo. Jerônimo é ex-secretário da Associação Slow Food Brasil e membro da organização Empreendedores Sociais. Ele vai falar em português. Bom dia a todos, para os que estão no México. Boa tarde para quem está no Brasil. Quase boa noite, né, para quem está na Itália. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a confiança para fazer parte de uma mesa que trata de ativismo e liderança, né? Que grande desafio. Queria, enfim, só aproveitar aqui a palavra para fazer um cumprimento especial para minha grande amiga Valentina Bianco, que fez aniversário segunda-feira. Confesso para vocês que eu fiquei numa situação bem desafiadora, beirando o desconfortável, de ter um lugar de fala em um dia em que a gente trata de liderança e ativismo, né? Eu acho muito difícil falar de ativismo e liderança no imperativo. Acho que o Caio se saiu super bem na sistematização, né, de aspectos importantes dessa atuação. Mas também, depois de escutar a Dali, eu só reforço, eu no meu papel de homem branco, privilegiado, não me sentiria tão confortável em talvez sistematizar aspectos, né, sobre essas duas questões e entrar talvez, né, num tom meio de coach, né? Então, o que eu resolvi fazer com vocês hoje é, enfim, contar um pouco quem eu sou e contar uma história. Uma história que talvez a gente caia um pouco numa linguagem acadêmica, mas é uma história que eu gosto de contar e ela é uma história muito brasileira e eu acho que ela é importante para vários aspectos da atuação do Slow Food, que é a história do socioambientalismo no Brasil, né? Bom, eu sou Jerônimo Vilas Boas, eu vivo em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. E, ironicamente, Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio do Brasil. Aqui em volta da minha casa, para onde eu olho, eu vejo grandes e grandes plantações de cana-de-açúcar para a produção do açúcar e do etanol brasileiro. Minha cidade é o símbolo, talvez, de tudo aquilo que o Slow Food luta contra, né? Mas, em alguma maneira, é bom a gente estar próximo dos nossos inimigos e acompanhar os passos deles. Cá estou com a minha família. Eu entrei no Slow Food por conta do meu trabalho com abelhas. Eu sou um pesquisador de abelhas nativas, abelhas sem ferrão, brasileiras e tropicais, e fui convidado para participar de um Terra Madre em 2010, um Terra Madre que aconteceu, um Terra Madre Brasil, que aconteceu em Brasília, naquela ocasião, para falar um pouco sobre esse universo das abelhas e dos méis. E, enfim, me apaixonei pelo Slow Food, conheci ali um movimento que centralizava vários aspectos já da minha atuação profissional, consegui também materializar em pensamentos mais claros muitas coisas que eu acreditava, mas ainda não tinha organizado de forma tão clara dentro desse pilar do alimento bom, limpo e justo. E logo depois do Terra Madre, desse Terra Madre Brasil, eu ingressei na Comissão Brasileira da Arca do Gosto. Naquela época, o Brasil tinha uma comissão específica para tratar do programa Arca do Gosto, e eu fiquei alguns bons anos
atuando especificamente nesse programa, e mais recentemente, entre 2017 e 2021, ocupando aí uma posição dentro da diretoria da Associação Slow Food do Brasil, que é uma entidade relativamente nova, com a missão de facilitar os processos do movimento Slow Food aqui no Brasil, né? Dentre essas duas fases, Arca do Gosto e Associação Slow Food do Brasil, a atuação ela sempre oscila muito, né? E eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente trazer, né? De como em volta do Slow Food existe uma ideia, o alimento bom, limpo e justo, e como na nossa atuação local, ou global, ou profissional, a gente consegue interagir, né, com essa filosofia de várias maneiras, em vários momentos, né? E o importante é, nos momentos em que a gente enxerga um espaço, a gente se engajar, né? Eu mesmo te digo que aí mais de 10 anos do Slow Food, não tive igualmente engajado e envolvido com as atividades todos esses anos. Tiveram anos que eu consegui me envolver mais, tiveram anos que eu consegui me envolver menos, e eu acho que isso é importante também. O Caio trouxe um aspecto de felicidade, eu trago um aspecto aí de sustentabilidade pessoal. É importante que nós, ativistas, voluntários, a gente saiba ponderar o momento de estar mais próximo, de dar energia, para a gente justamente sustentar essa energia e não desistir. Uma das coisas que sempre me motivou no movimento é a questão do pertencimento. Eu acho que o Slow Food tem uma capacidade única entre as organizações globais que tratam de alimentação, de envolver diferentes aspectos, diferentes temas dentro dentro desse pilar do alimento bom, limpo e justo, e possibilitar que a gente se enxergue dentro de uma estratégia mais ampla e global, né? É difícil a gente mudar o mundo, né? E o horizonte de solução das coisas, ele às vezes está muito longe da gente. A gente só vive uma vida para resolver todos os problemas que a gente gostaria de resolver. E é muito bom saber que muitas vezes a atuação local e de curto prazo, ou médio, ou aquela missão que a gente estabeleceu para a gente, ela faz sentido numa atuação, numa estratégia mais ampla. E eu vejo que talvez esse seja para mim o principal diferencial do Slow Food, né? Criar pontos de conexão para pertencimento dessa atuação da sustentabilidade alimentar no planeta Terra de maneira geral. A Arca do Gosto, que é um programa que eu me envolvi muito, ela traz um outro aspecto que é o que sempre me motivou muito do Slow Food, que é esse contraste entre a diversidade e a homogeneidade, né? Quando a gente olha para os nossos alimentos que estão desaparecendo, para as variedades de milho que não existem mais, para as variedades de maçã que não existem mais, para as variedades de banana que não existem mais, e a gente poderia aqui ficar horas e horas discorrendo sobre os mais de 3.000 produtos, né, que estão na Arca do Gosto e que representam tudo isso. E eles, de certa forma, isso é um símbolo de uma questão muito clara, que é a ruptura, né, do homem com a natureza, uma ruptura que se intensificou depois, né, da Revolução Industrial, e que para a gente que atua na área alimentar é muito fácil a gente olhar para o alimento ou entrar num supermercado e enxergar essa ruptura entre homem e natureza, né? Mas eu, como ecólogo, gostaria de trazer um outro aspecto, né? Eu sou ecólogo de formação, eu não falei, né? Tenho esse viés ambientalista que diz respeito justamente a essa ruptura do homem com a natureza no nosso próprio conceito de conservação biológica, né? A gente tem aí movimentos, né, principalmente nas colônias, sejam nas colônias portuguesas, ou sejam nas colônias espanholas, ou sejam nas colônias inglesas na África, né? A nossa crítica ambiental, né, o nosso perceber que a natureza estava sendo explorada, né, ela se deu sobretudo já no começo do século XIX, nos ciclos colonialistas, mas principalmente por um ideário da elite, né, assim, um ideário ambientalista contestando a atuação das grandes matrizes no processo de colonização.
Agora, o ambientalismo clássico que a gente navega até hoje, ele é muito norte-americano, né? E um símbolo disso é o nosso aspecto da criação dos parques nacionais, das reservas ecológicas, né? A gente geralmente tem uma relação muito empática e muito íntima com essas grandes áreas reservadas para proteger a natureza, né? Então, acho que a gente pode dizer que o primeiro grande parque mundial foi o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Isso já ainda no fim do século XIX, 1870 aproximadamente, e no Brasil a gente repetiu esse modelo, né? A gente começou a criar unidades para proteger a natureza, né? No início do século XX, 1920, 1930, principalmente na região sudeste do Brasil, onde estão os grandes centros urbanos e os maiores ciclos de agricultura e industrialização, passamos a criar grandes áreas para conservar a natureza. E a grande questão dessas áreas é que a gente simplesmente estabelece uma porção de hectares, cerca um punhado de terra, chama aquilo de natureza e nos coloca, nós homens, como espectadores da natureza. Às vezes a gente coloca uma mochila nas costas, a gente visita uma cachoeira, a gente faz uma caminhada, mas um modelo clássico difundido, né, na humanidade de maneira geral, é de que o homem não faz parte da natureza, né? Somos espectadores da natureza, né? A gente começou a mudar um pouco esse conceito, e vejam só como demorou, a partir de 1980. Né? Em 1980, a gente teve o famoso relatório de Brundtland, né? Que é o nosso futuro comum, quando discutiu-se, criou-se o nosso modelo de desenvolvimento sustentável. E veja só, na década de 1980, nasceu o movimento Slow Food, né? Mas eu queria contar, agora sim, já que a gente está falando de liderança e de ativismo, a história de um brasileiro, né? E que vocês depois, que não são brasileiros, ou mesmo os próprios brasileiros, que tiverem a oportunidade de se aprofundar na história dele, que é uma figura chamado Chico Mendes. Eu vou escrever aqui no chat depois para a gente. Tá? O Chico Mendes, ele é um seringueiro, ele é do Acre, que é um estado da Amazônia brasileira, seringueiros que se dedicam ao ofício de extrair o látex das plantas, de uma planta que chama seringueira, para a produção da borracha. Tá? O primeiro grande ciclo econômico da Amazônia se deu com base na produção de borracha. Em determinado momento, no regime militar do Brasil, e com a construção de grandes estradas para ocupar a Amazônia, esse povo que vivia na floresta, vivendo da floresta, explorando a borracha, se viu ameaçado por doenças novas, por exploração de madeira, por garimpo. E o Chico Mendes, ele foi uma figura que, enquanto no sudeste rico do Brasil, a gente estava cercando áreas para proteger a natureza intocada, o Chico Mendes estava levantando a mão e falando: pessoal, na natureza vive gente. Debaixo dessas árvores vivem seres humanos, povos indígenas, ribeirinhos, e uma população significativa que depende da floresta e depende dessa natureza da qual a gente, a princípio, acha que não faz parte, para viver, né? O Chico Mendes, ele vem do movimento sindicalista, ele foi um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do ex-presidente Lula, e ele fez uma grande mobilização nacional, que é a Aliança dos Povos da Floresta, que foi a junção de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, para dizer que na natureza vivem pessoas. Essa luta da década de 1980 gerou uma série de conquistas para o Brasil, como a criação de unidades, né, de parques, onde seres humanos vivem e convivem, que são as reservas extrativistas, etc., e a própria nova Constituição do Brasil, a Constituição do Brasil, que é de 1988, que passou a reconhecer o direito dos povos
pela demarcação do seu território. Tá? E por que eu estou querendo dizer isso? Essa é uma história de ativismo e de envolvimento e mobilização social que ela teve tanto sucesso que, hoje, mais de 80% das áreas protegidas de conservação ambiental no Brasil são áreas que têm pessoas. São áreas que só existem demarcadas e reconhecidas porque grupos sociais, grupos da sociedade civil se mobilizaram e lutaram para demarcar esses territórios. E que o ponto-chave para a escolha desses lugares como áreas estratégicas de conservação é o alimento. Os ribeirinhos dependem das suas áreas para estabelecer a sua relação de pesca. Alguns povos indígenas com a extração, seja da castanha, seja do pequi, que são alimentos símbolo e chave do Brasil. E que isso tem tudo a ver com o que o Slow Food faz. Tá? Para não me prolongar, alguns aspectos importantes. Embora, desde que o ser humano é ser humano, a gente reconheça que existe a diversidade da vida, né? A gente só reconheceu o conceito de biodiversidade, que é uma coisa que o Slow Food fala muito, né? Que a Arca do Gosto fala muito, só em 1992, né? Durante a Convenção da Diversidade Biológica no Rio de Janeiro. Fruto dessa análise do trabalho e dessa luta do Chico Mendes, em 1996 só, um antropólogo brasileiro, que é o Antônio Carlos Diegues, pela primeira vez começou a tentar estabelecer o conceito do que era a etnobiodiversidade, que é justamente a biodiversidade onde existe a construção cultural e social da natureza. E foi só em 2000, na COP, né, de Nairobi, é que foi cunhado e firmado o conceito que a gente tem de agrobiodiversidade, que é a biodiversidade associada à agricultura. Né? E o socioambientalismo, né? O que é a sociobiodiversidade? Não existe a definição de sociobiodiversidade em lugar nenhum, justamente porque a sociobiodiversidade ela é um movimento político que se deu iniciando no Brasil e na América Latina, fruto dessa mudança que o mundo inteiro fez a partir de 1980. E uma coisa que eu queria trazer é que o movimento socioambientalista no Brasil, ele tem origem no movimento sindicalista, que é luta dos trabalhadores por seus direitos. Isso se deu no Brasil com indústrias metalúrgicas, ou seja, a área industrial, com o movimento do Sem Terra, que é um movimento camponês, com o movimento negro e com uma diversidade. Tudo isso para provocar que hoje eu enxergo que um dos principais desafios do Slow Food é enxergar o seu papel de atuação nessa multidisciplinaridade e, sobretudo, temos que saber como que nós vamos lidar com a indústria. Tá? Porque a indústria, temos muito preconceito com a indústria, a gente trata como água e óleo, em poucos momentos a gente consegue sentar para estabelecer agendas comuns, e eu acho que as mudanças socioambientalistas mais relevantes do Brasil se deram nessa atuação conjunta. Então fica aqui a minha provocação, me desculpe me prolongar tanto, e a gente segue conversando. Muito obrigado, Jerônimo, pela apresentação. É que as apresentações são curtas, é difícil. Depois nós teremos 25 minutos para perguntas e todos vão poder perguntar e participar mais. Agora, a última palestra é Ulrike Severo. Ela é conselheira da Escola do Meio Ambiente de Yale e fundadora do Green Market Santa Cruz, em Trinidad e Tobago. Ela vai falar em inglês.
Chico Mendes era uma das pessoas motivadas para ativar e nos converter dessa participação toda. Muito obrigado pelo convite a todos vocês. E todos que foram explorados na Califórnia, todos os momentos, estamos todos conectados, da mesma forma que Caio falava a princípio da apresentação. Esses são os pontos que nos conectam. Eu gostaria de corrigir, inclusive. Eu gostaria de passar um pouco desse tempo com vocês falando sobre liderança, Slow. Eu quero falar sobre como nós podemos ter esse movimento. Vamos usar o seguinte slide. Eu gostaria também, nessa fala, que vocês pensem e digam o que vocês admiram. Eu gostaria que vocês se perguntassem. Vamos falar sobre liderança como estudo. Começamos nos tempos antigos, como campo de estudos nos anos 40. As pessoas falavam a falar sobre isso. Vamos falar sobre os líderes que vocês admiram, com as ajudas que têm, suas características. E vamos falar também sobre o slow food e que tipo de líder é necessário. Quais são as suas implicações? Vamos passar para o slide. Bom, essa foto, quando nós pensamos em grandes líderes, esses são os grandes líderes que aparecem. Que bom que há uma mulher. Há algumas mulheres. E não pensamos mais como melhores líderes ou líderes natas, mas é interessante ver o que pensa o mundo sobre um bom líder. O que é que determina um bom líder? Vamos passar. Essa é a dicotomia. Agora, quando, por assim dizer, levantar a mão e ver os líderes tradicionais e aqueles que servem as comunidades. Eu gostaria de servir, tomar ações, decisões, sem me sentir empoderado para fazer. Qual é a diferença entre um líder tradicional e um líder servidor? Esse slide dá uma ideia. O líder tradicional vê a liderança como um direito. Ele quer ser o chefe de uma companhia, ele quer ser CEO, ele quer ser famoso. E o líder servidor vê a liderança como um servidor. Quando você vê a foto de Martin Luther King, Madre Teresa, a foto anterior, por exemplo, a Malala, são pessoas que pensam, ou pensaram, em trabalhar com outras pessoas, fazerem parte de outra comunidade, de uma comunidade. Estavam passando por injustiças, estavam tomando ações para mudar o contexto que eles estavam vivendo. O líder tradicional, ele quer o controle para chegar à sua performance, para o seu rendimento. É o que Jerônimo falava no Brasil. O Brasil é um grande centro de agronegócio, de transgênicos. Muitas empresas querem controlar tudo isso. Uma das muitas coisas que podemos pensar como líderes, qual é a nossa relação com o nosso ecossistema? Porque sentimos a necessidade de criar represas, porque temos que controlar o ar, porque temos que cortar as florestas, as árvores. É como a espécie humana
quer ter esse controle, esse domínio. Por outro lado, compartilhar o poder para conseguir algo. E não há comunicação. O Slow Food é uma organização que compartilha. Como o Caio dizia, e Dali também, você observa quais são os talentos das pessoas e dessa forma pode dar ajuda, pode ajudar a se sentir e serem mais poderosos nos seus próprios direitos. Eles podem se transformar de forma mais em pessoas mais poderosas, criativas e que vão ter mais coragem. Temos que explorar esse sistema. Os líderes tradicionais veem o sucesso na base temos esse produto que desde o sucesso físico, isso é um problema grave. Os que exploram petróleo não pagam impostos e não pagam esse preço, o preço pela punição. Como nós fazemos para manter, como fazemos para fazermos com que sejam culpados e como podemos medir os benefícios de uma economia circular. Como fazemos para medir o sucesso de uma forma tradicional? Os líderes que servem veem o sucesso com base no crescimento e desenvolvimento. O que é que significa desenvolver uma economia? Uma economia inclusiva que estamos participando. Isso tudo desse serviço de bens. Essa é a proposta aqui, desse bem-estar que podemos criar dentro de uma comunidade. Os líderes que servem e escutam, eles querem escutar o que as pessoas dizem, querem escutar se escutar a notícia, temos que saber o que lemos. Foi capaz de construir muita confiança, porque teve que escutar outras pessoas, entender o que estava acontecendo no mundo. Então, escutar é algo muito importante para o tipo de líder que precisamos. É que esperamos que vocês se transformem nesse líder. E os líderes tradicionais acreditam que sabem, que tratam sobre eles, e que entendem tudo, e que não se trata somente disso, que há uma meta maior. Então, você pode pensar nessa dicotomia entre a liderança tradicional e a liderança servidão. Vamos entender que somos o movimento Slow Food, onde temos que estar. Eu gostaria de ler algo que deveria ser fundador do Slow Food, e diz que esse artigo diz: os ideais do Slow Food é mais importante, a defesa desses produtos. E dar ênfase que não há bons produtores. Isso é necessário considerar a agricultura, a indústria, o comércio e a ecologia constitui o real poder do Slow Food. É muito importante para nós que nós entendamos esses parâmetros. Transdisciplinário, é como nós nos conectamos para trazer todos nós, para que para que possamos criar uma harmonização. Isso não pode ter sido criado para a inveja, a cobiça,
Foi criado para promover serviços. Temos que pensar nas partes boas e ignorar as partes ruins de tudo isso. Muito bem. Eu não vou falar durante muito tempo. Nós temos aqui outros princípios para a liderança de servidores: escutar, empatia, ter essas habilidades, escutar, sentir a empatia por outras pessoas. Qualquer comunidade precisa disso. Cuidar dos ecossistemas. Eu devo focar na persuasão e percepção para o futuro. Quando nós falamos do ativismo, nós precisamos ter uma clareza especial. Os líderes têm que realmente saber discernir entre o mundo do que é e onde eles podem fazer a mudança, para mudar a consciência, porque no final isso trata de mudar consciência. E como diz o manifesto, nós estamos contra, não temos pressa. A lentidão com a lentidão nós podemos eliminar. Precisamos ter, em alguns momentos, alguma pressa para sermos determinados e mudarmos de forma mais efetiva e afetiva. Escutarmos um ao outro e pensar como é desenhar esse futuro que imaginamos, esse futuro que queremos. E pensar a tomar esses passos, a dar esses passos que são nos persuadir entre nós. Temos essa relação para tomar esses passos juntos, para que seja durável. Eu deixo isso para que vocês pensem um pouco quais são os princípios da construção da comunidade e talvez vocês queiram agregar alguns outros. E outro que eu quero destacar que não está aqui é o humor. Todos os grandes líderes que pensam sobre isso, todos tinham um bom humor. O grande líder tem que se sentir dessa forma. Aqui, atue como líder, pense como líder, de Armênia Ibarra. Tem muitas atitudes para um bom líder, há diferentes habilidades. Os líderes de sucesso realmente acreditam no que estão fazendo e conseguem contagiar esse entusiasmo. Há muitas formas diferentes para se fazer. O tema do contágio é importante aqui, contagiar. O movimento Slow Food provou que há um querer em todos os países as pessoas querem isso. O Slow Food se assentou nisso, se firmou nisso. Mas com tudo isso que está tão rápido aí, o mundo, a internet, e ontem, quando o Facebook não funcionava, quase que as pessoas piraram, o ser humano não pode ir tão rápido como uma máquina. Nós estamos indo muito rápidos, mas não conseguimos essa rapidez como uma máquina. Não precisamos ir tão rápidos. Temos que desacelerar. A próxima, por favor. Aqui são as implicações sobre tudo que eu falei. Tudo se resume ao que os líderes podem se satisfazer, as necessidades do grupo. As que são mútuas. Tem a ver com o que está tratando de influenciar e com quem está trabalhando. E tem que levar em consideração que todos são individuais, todos pensam diferentes e precisamos conectar com as mesmas
os mesmos objetivos. Como eu dizia, a ruptura, a rotina são importantes. É muito boa coisa que os líderes jovens possam criar essas estruturas. Considerar essas interconexões e a transdisciplinaridade. A partir disso, é estudar. Eu não posso dizer quanto aprendemos. Eu passo muito tempo aprendendo. Estou na internet, eu leio, eu faço vários webinars, falo com pessoas que sabem do tema e que me ensinam coisas que eu não aprenderia por conta própria. Uma das coisas mais recentes que eu aprendi sobre isso, alguém disse que os glaciares no Ártico. Nós sabemos que as elevações das marés têm lugar no Caribe. Não sei, quando se fala da ciência, precisamos aprender coisas que te ajudam no mundo da transformação e trabalho. Esse é o local necessário para termos essas mudanças e a globalização. Nós temos que ter e com toda essa pandemia, temos que pensar num novo conceito para substituir tudo isso, o que é de ruim. Esses erros, nós vamos aprender. Queremos reproduzir de maneira local. E assim dizer que não é efetivo. Mas justamente o que constrói fortaleza na economia é a habilidade de ter pessoas que sabem fazer muitas coisas. Na localidade que nós estamos, local que estamos, temos que pensar como organizar os centros urbanos para que se aproveite como eles podem crescer e cultivar em termos de comida, como se pode ter o transporte para que as pessoas possam ter as mercadorias que precisam. Assim, dessa forma que eu gostaria de terminar. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela atenção. Obrigado, Vic. Nós temos agora um tempo para fazer perguntas. E se vocês quiserem, podem se inscrever no chat. Vamos fazer uma rodada de perguntas, um pouco de debate. Vamos começar com a Samantha. Samantha vai fazer a pergunta em português. Eu queria fazer uma pergunta para o Jerônimo sobre, ele comentou que hoje a gente faz de uma forma meio norte-americana essa questão de separar os parques, as reservas, mas eu queria saber se tem algum exemplo de alguma cultura ou algum país específico que faz isso de uma forma diferente, mais integrada e visando uma relação maior entre a população da cidade com a natureza. Tipo, porque eu entendo que talvez não seja a melhor forma, mas eu queria conhecer quais seriam as outras. Oi, Samantha. Muito obrigado por sua pergunta. Eu acho que justamente o Brasil teve um papel muito importante em estabelecer formas diferentes, né? Então, eu te digo, a história da nossa conservação, ela começou com esse modelo norte-americano. Eu acho que na mente da população, que é sobretudo urbana, esse ainda é o modelo que impera. Então, as pessoas se sentem muito contempladas em relação
a conservação da natureza sabendo que existem parques. E isso só faz com que as pessoas achem que o horizonte de solução das questões ambientais estão muito longe das mãos delas, né? A mesma forma em relação à alimentação, né? Então, assim, uma das coisas que o Slow Food traz, que é quando a gente escolhe aquilo que a gente vai comer, a gente está compactuando com uma forma de produção ou outra, isso diz muito respeito a essas duas questões, né? Que é a do imaginário e é que como a população urbana está engajada ou alheia a questões. Então, justamente o movimento do Chico Mendes, né, esse movimento da década de 80, e que culminou com a Constituição do Brasil, também culminou em um sistema novo e pioneiro no Brasil de unidades de conservação, que é a criação de reservas extrativistas, de reservas do desenvolvimento sustentável, ou a própria demarcação de terras indígenas, de territórios quilombola. Então, por mais que hoje a gente viva um total desmonte dessas políticas, né, tendo em vista o governo do Brasil hoje, né, o Brasil não só foi pioneiro, como mostrou que existem formas de se conservar a natureza, onde as pessoas também estão presentes. E muito melhor que isso, mostrou que é uma estratégia que tem muito mais sucesso, justamente porque você estabelecer um território e cuidar desse território sem ninguém é caro. Você cuidar de um parque nacional, por exemplo, demanda muito investimento, né? Enquanto quando tem pessoas que fiscalizam, pessoas que manejam, pessoas que cuidam, pessoas que vivem, a gente tem sucesso. Então, se você estabelece uma área, por exemplo, por conta da produção da castanha do Brasil, né, seja uma terra indígena caiapó, os caiapó vão estar sempre ali dispostos a proteger aquele patrimônio deles, que é a castanha. E junto com a castanha, eles vão proteger outras árvores, junto com outras árvores, eles vão proteger outros animais. Então, é um sistema de proteção integrado que parte da existência das pessoas nos espaços e não da ausência dela nos espaços. E o alimento tem um papel central nisso. Perfeito, ficou super claro. Obrigada. Olá, eu gostei muito da palestra de Vicky. Eu agradeço esse paralelo que faz entre isso que consideramos como liderança, nesse novo cenário que se manifesta a liderança, em uma rede como na América Latina, onde a corrupção está há milhares de anos, e as condições de vida e a falta de equidade. Aí, felizmente, ter essa pedagogia de quem é o líder, talvez tenha uma vocação de serviços no líder que talvez figurar em campanhas publicitárias, esses temas políticos para de forma corrupta que trabalham. É extremamente importante poder saber ter essa clareza de saber de que tipo de líder nós queremos ser para centralizar essas ações. Particularmente, eu levei vários anos de me desconectar e tentar gerir ações e me encontrando diante desse choque abrupto num sistema que eu esperava precisamente que eu me convertesse como um líder tradicional, quando a minha intenção não era essa. De alguma forma, em algum momento, queria buscar que eles estivessem incluídos, talvez, no evento gastronômico, às vezes que
dar esse olhar para a cozinha tradicional, especificamente do departamento dentro da Colômbia, onde eu trabalho, porque foi tremendamente desgastante tentar voltar esse olhar, mas não de quem figura, mas de uma intenção de aliança, uma intenção de sinergia que realmente viesse para o desenvolvimento da comunidade. Como as zonas tentam manter a tradição, manter o cultivo, garantir a soberania alimentar nas suas comunidades. E nesse tempo de pandemia, foi paradóxico ver, entender essa segurança alimentar como uma caixa de mercado, mercado entre aspas, porque que se mandava as pessoas e eram incompletas que não dava para nenhuma semana de alimentação. E como isso se representou nos orçamentos públicos. Tratar de demonstrar isso como um cenário de verdade para apoio de contribuição nas zonas alimentares. E isso estava nos fazendo chegar que é importado, e eu me questionava diante disso, quem alimenta, quem garante o alimento saudável e quem não alimenta. Quem garante isso? Para onde vai essa busca que se pergunta pela cozinheira tradicional, o camponês que não está tão incerto, e que está também incerto, as multinacionais e a exportação de produtos, que também talvez tenha só uma parcela, uma parte pequena, um cultivo na sua comercialização, dada a comer a sua família. Então, nesses lugares da população, nesses cantos, eles querem essa forma de liderança que Vicky estava falando. Porque certamente há como essa contradição, essa dicotomia da liderança que se transforma popular aquele que chega à massa e que ativa apoios, que tem apoios, talvez tem que ver essa liderança se realizando nos territórios, que não tem, que realmente não interessa ser público nem visível, também liderar campanhas publicitárias, ou estar no ranking de redes sociais, mas gerar um desenvolvimento local. Em pouco, essa é a minha aposta, desde que eu comecei a me distanciar desse tipo de líder tradicional. E quando a comunidade tem critérios claros, temos que entender que é um alimento justo, um alimento limpo, um alimento saudável. Mas o que eles prometem muitas vezes cada ano de campanha, políticas, ou que depende de uma empresa que chega ao seu território, eu gostaria de acreditar que se pode chamar mais seguros quando tem companhias de comunidades que já cimentou seus critérios e também defendem suas práticas culturais como comunitárias e naturais, com relação a garantir a soberania desses territórios através dos alimentos. Obrigado, Vicky, pela palestra, de compartilhar essa visão e essa diferença dos líderes que esperamos ser.
construir uma narrativa e que contagie o importante. É muito difícil estar na rua e construir um movimento onde, do outro lado, existem paredes. A minha pergunta é, como contagiar e sensibilizar as pessoas? Obrigado às duas. Obrigado pela pergunta. Isto são temas complicados, que se repetem sistematicamente. Inclusive com os combustíveis elétricos, nós precisamos de uma transição. Saber que você tem que fazer é motivar as pessoas. Eu não me canso de repetir. Se você acredita no que diz, o que estamos fazendo como geração é ter essa maior habilidade para poder nos comunicar graças às redes sociais. E você pode criar uma rede social, talvez só de 5 membros, mas temos que buscar isso. É uma das coisas que são úteis no mercado. Eu vejo essas instituições acadêmicas e que fale com os ativistas, que não são ativistas que se vê em outros terrenos, mas são pessoas que vão apoiar. Você pode começar com eles, as pessoas das universidades, podem começar a falar com ONGs, que também estão fazendo as mesmas coisas que você faz. Podemos fazer uma lista de ONGs. Você fale com seus amigos, sua família, e pode fazer uma lista. Abrir um comitê de diretores, procurar pessoas adultas, jovens, diferente de você. E pessoas que sejam referências, que possam ajudar. Esse é o primeiro ponto de partida. Eu espero que ajude. Vamos seguir? A segunda pergunta é: como é isso tudo na liderança? Pode afetar a pobreza, o meio ambiente? Esse é o grande problema que estava havendo no Haiti. Por exemplo, tem um grande problema, que é o desmatamento. Essa cadência ecológica se reflete no sistema político também. Como dissemos, nós não estamos buscando seguir esses padrões de liderança tradicional. Por exemplo, nós temos um primeiro-ministro, não tem apoio. Mas o sistema que está funcionando, é por isso que trabalhar a nível local pode ajudar. As pessoas se organizam a nível local, surpreendentemente funciona, e quando se organizam, as pessoas recebem apoio. Para a situação é muito complicada por essa invasão estrangeira. Não sei qual é a solução,
Nós temos conexões com as pessoas de Haiti. Podemos ajudar essas pessoas a apoiá-las. Obrigado, Vic. Obrigado, Vic. Que tipo de metodologias nesse empoderamento das mulheres? Obrigado, Caio. Primeiro, peço desculpas, eu tenho várias máscaras porque eu tenho Covid e meus filhos já se levantaram, então eu tenho que me cuidar e protegê-los. Eu vi várias perguntas no chat. Primeiro eu vi sobre o tema dos povos indígenas que estamos trabalhando de forma ativa, onde há mais comunidades e slow food que há nos povos indígenas, que é no México, e também no Equador também. A rede está muito ativa. Outros países estão menos ativos, mas a rede indígena está trabalhando nesse processo de capacitação para ativar nossa rede e gerar espaços de formação de liderança, desde uma perspectiva de direitos coletivos e direitos individuais dos povos indígenas. Para responder essa primeira pergunta, quais são as dificuldades que temos, que vivemos? A maior dificuldade que temos, que estamos enfrentando, temos uma cultura muito machista, violenta, que para nós as mulheres, sobre todo o caso específico sobre a minha mãe e eu, nos custou muito trabalho e paradigmas que lideram, não sobre tudo, mas em qualquer sociedade, mulheres indígenas e rurais, e com esse sistema de diferença que as mulheres temos que estar em casa e temos que estar no serviço dos outros, esse foi uma das coisas mais difíceis, porque que nós nos atrevemos a ser diferentes com as coisas que só os homens podiam fazer, porque isso custava para eles entender isso, porque assim foram ensinados, que os homens tomam todas as decisões, e quando nos toca a nós, as mulheres, decidir, não nos ensinaram para tomar decisões, não nos educaram para ser líderes, nos educaram para servir aos outros. E agora nós estamos mudando tudo isso. Estamos assumindo também muitas responsabilidades sobre as nossas vidas. Estamos sendo visíveis, que não é normal e nem natural que estamos sempre submetidas. Isso, claro que isso gerou violência contra nós, porque somos mulheres que estamos fazendo coisas que não são permitidas para nós. Isso nos custou muito trabalho, enfrentar os homens. Isso foi uma grande conquista. Primeiro com os homens das nossas famílias, civilizá-los e ensiná-los que a vida não funciona assim, que temos que ser, que o poder deve ser compartido. E também algo que nós aprendemos é criar, desde a coletividade, quando envolvemos a todos, pouco a pouco vão também perdendo certas crenças. E isso é um processo coletivo comunitário, porque muitos entendem que, primeiro, que agora as mulheres querem mandar, e não é isso. Isso não é coletividade. Os processos que usamos a nível comunitário para trabalhar o tema das mulheres rurais e caipiras indígenas é através de metodologias educativas, sempre com um olhar e uma perspectiva de direitos humanos, direitos das mulheres que elegimos e interculturalidade. Isso acreditamos que funcionou muito com nós e que preparamos, e desde aí que acreditamos e desenhamos outros espaços de informações, me desculpem, para outros e outras.
Sabemos que tem um vazio enorme para nós, as mulheres. Eu tenho 2 filhos homens que também precisam, que é um desafio grande para mim, mas eu também espero estar nesses espaços. Estar nesses espaços onde o Slow Food está abrindo as suas portas para que nós, as mulheres, estejamos aqui, temos que aproveitar. Temos muito medo, e isso é muito normal, porque não nos ensinaram. Temos que enfrentar, aproveitar esses espaços e temos que pôr a nossa voz e a política, porque se não fazemos política no Slow Food, tudo vai ficar só no discurso e não vamos poder mudar muita coisa. Então, dentro desse espaço, quero invitar a todos para que começamos a criar lideranças diferentes, não só no discurso, senão também da terra. Liderança onde que nos acompanhemos de uma maneira muito respeitosa, trabalhar em coletivo, onde todos podemos criar e fazer. Eu não sei se eu vou poder ver isso com meus próprios olhos, mas eu me agarro na esperança de que um dia esse planeta será diferente para os que vêm depois de mim. E que uma dessas pessoas seja um dos meus filhos. Essa é uma experiência que eu posso compartilhar com vocês. E eu peço que se informe mais sobre os indígenas. Somos homens e mulheres que estamos fazendo essa dinâmica de trabalho aqui. Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado, Dali.